Gênesis 11, versículo 27 em diante. Vamos ler a partir do 26 que vai fazer mais sentido. Gênesis 11, 26 em diante. Oh, glória. Ó, viveu Terá 70 anos, gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Completa para mim, por favor, só para você ficar conectado no texto. São essas as gerações de Terá. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã. Então vamos lá. Quantos filhos Terá gerou, gente? Se você lembra os nomes deles, diga aí. De novo. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã. Quem morreu, gente? Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho. Às vezes a Bíblia também podia simplificar, né? Tipo assim, tomou Abrão seu filho e a Ló seu neto. Mas não, olha aí. Filho de Harã, filho do seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir para onde, gente? Para ir para onde, gente? Mas quando chegaram em Harã, quando chegaram aonde, gente? Mas eles queriam ir para onde? Mas chegaram aonde? O texto diz: habitaram ali. E foram os dias de Terá. Os dias de quem? 205 anos. E morreu Terá em... Terá morreu aonde? Você vai olhar para o seu irmão e dizer: mas eu não. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Amém, Jesus. Ó, o texto é praticamente explicativo. Se você leu devagar, assim como eu, você ficou contextualizado com a história inicial. Terá aqui é quem? Pai de Abraão, Naor e Harã. Esse Abrão aqui é o Abraão mesmo, pai da fé. E ele tem 2 irmãos. Ele é o mais velho, o primogênito, Abraão. E eu vou chamar ele de Abraão, porque depois o nome dele vira Abraão e ele ficou mais conhecido como Abraão. Ah não, Camila, mas o texto diz Abraão. Quando você pregar, você diz Abraão. Porque eu não tenho condições, rapaz. A gente conhece a vida toda, o homem com nome, e agora só porque eu tenho que respeitar sua sistemática teológica. Hein? Então você sabe que eu estou falando do Abraão. Então o nome do pai do Abraão, que é o primogênito, chama-se Terá. Terá, pai de Abraão. E ele teve mais 2 filhos: Naor, o irmão do meio, e Harã, o caçula. Quem aí é irmão entre 3 irmãos? Levante a mão aí. Pronto. Quem é o mais velho? Levante a mão. O do meio. O caçula. Então, o mais velho é Abraão, o do meio é o Naor, e o caçula se chama? Quem aqui, não sendo o caçula, eu não estou perguntando para você. Quem aqui, não sendo o caçula, admite que o caçula tem uma criação diferente da do mais velho? Os mais velhos já revoltados, dizendo: Deus está aqui, Deus vai me justificar essa noite.
É hoje que Deus vai falar com a minha mãe e com o meu pai. Mas não é que o pai ame mais o caçula. O lance é que quando o caçula vem, a maturidade do pai já foi evoluída. A maturidade da mãe está em outro nível. O mais velho já não teve esse privilégio. Quando nasce um filho, o primeiro filho, nasce também uma mãe, um pai. Então, poxa, é injusto fazer qualquer comparação com outro tipo de criação, ainda que seja dentro da mesma casa. Então, se você é o mais velho, para de bobeira. Você também vai crescer e vai perceber que isso não tem a ver com o quanto se ama, mas com o quanto que se amadurece no processo de cada criação. Então, certamente, Abraão foi tratado de uma certa maneira e, com certeza, não teve alguns privilégios que só a maturidade pode dar na criação ao filho caçula. É só um exemplo que eu estou dando e uma cura da alma para algumas pessoas aqui. E aí, o que acontece? Mas o primogênito também goza de alguns privilégios que nenhum outro terá. A Bíblia, por exemplo, não fala sobre as bênçãos do filho do meio. Não fala, e eu sou a filha do meio. Eu tenho uma raiva disso. Por que bênção para o primogênito? Mas a Bíblia fala o quê? Da bênção da primogenitura. Eu acho que Deus viu que o primogênito é meio que cobaia e falou: eu tenho que compensar isso. Eu vou dar uma bênção, alguma coisa para ele tem que ser diferente, né? Aí vem o filho do meio, que é o Naor. Normalmente o filho do meio, tá? Isso aqui é psicologia barata. Eu não sou psicóloga, por isso a minha é barata. Mas normalmente, de maneira genérica, o filho do meio tende a ser o filho mais independente. Normalmente, ele tende a ser o filho que não precisa botar ele para fora do ninho, não. Ele mesmo sai do ninho. Ele mesmo, entendeu? Isso é psicologia. Pelo menos da maioria. Estou falando de maneira genérica. Cada indivíduo é único, tá? Se tiver algum psicólogo aí, já vai me perdoando. Olha aí que eu estou falando na moral. Eu não sou, tá? Então ele é dotado de um nível de independência instintiva. Por quê? Porque ele percebe que não vai ter a mesma atenção do primogênito e nem mesmo a mesma necessidade do caçula. Então ele percebe que está meio solto, ele mesmo desenvolve as habilidades dele. O que pode dar um probleminha lá na frente, mas o sucesso é muito melhor do que os probleminhas. Então, fica numa boa. Eu sou a do meio, sobrevivi, você também. Qual é a melhor parte do biscoito? O recheio é qual filho? Não fica chateado. Estou falando bem de todo mundo, tá? É isso que eu quero que você foque. Foca no bem que eu falei do primogênito se você é primogênito. Foca no bem que eu falei do filho do meio se você é o do meio. Foca no bem que eu vou falar agora do caçula se você é o caçula. Camila, minha mãe teve 7 filhos. Foca na terapia. Foca na terapia que vai dar tudo certo. Camila, minha mãe teve 15. Melhor coisa, irmão, família grande. É isso aí, multiplicar, encher a terra. E eu não estou brincando. Eu estou falando sério. É bom demais. Mas eu estou falando do texto bíblico e aqui são 3. O caçula é o Arã. Então o Arã, ele está no auge da maturidade do pai Terá, do pai de Abraão. Então, assim como a maioria dos casos, talvez nem tenha sido seu se você é caçula, mas a gente está falando aqui em termos genéricos, em regras gerais. A maioria dos caçulas recebem uma atenção diferenciada e também dão aos pais um amor diferenciado. Eles tendem a ser, sim, mais atenciosos, por justamente não carregarem as mesmas dores que os primeiros filhos carregaram. Então o caçula, ele tem um status diferente. Agora pense, se de maneira genérica já é assim, pense então a alegria de Terá ao perceber que o caçula Arã é o primeiro a dar o neto. Esquece! É um moleque. Dentro daquela cultura, e até hoje isso significa muito, mas sobretudo naqueles dias. Então Terá vai ficar muito feliz. Arã, qual é o filho que vai dar filhos primeiro? Qual é o filho que vai dar a Terá netos primeiro? Bora, preguicinha, qual é? Arã. Então ele está tão feliz, ele está radiante, ele está vivendo o auge da maturidade.
e o auge da alegria. Por quê? Porque neto é filho sem responsabilidade. Só os avós que não dependem de cuidado direto com os filhos, dos seus filhos, sabem que é o sentimento de filho sem a fralda. É o sentimento de filho sem o leite. É o sentimento de filho sem o piolho. É o sentimento de filho sem a mensalidade escolar. Pergunta aos avós como eles são felizes com seus netos. Minha mãe diz que neto é filho com açúcar. É um amor arrebatador. Em termos genéricos, é claro. Eu estou falando isso aqui porque enquanto eu prego, irmãos, em visão aberta eu contemplo tantas dores, mas há plenitude de sentimento em Deus para cada lacuna que alguém deixou na tua vida. E aí Arã vai gerar Ló, e Terá está feliz a beça. Só que no auge dessa alegria, irmãos, o filho caçula vai morrer. Você leu comigo, irmãos, e isso é uma dor que não pode ser mensurada. E eu não estou falando que é uma dor que não pode ser mensurada perder o filho caçula. Eu estou dizendo que uma dor que não pode ser mensurada é o fato de perder um filho. Ah, mas ele não era um filho único. Eu quero dizer algo aqui para você que é pai e para você que é filho. Todo filho é único. Todo filho é único. E ele perdeu o seu filho caçula, o Arã. Aí você começa a entender por que que Terá cuida de Ló depois da morte do seu filho Arã, não como neto, mas cuida como. E aí, ao Terá morrer, o Senhor chama Abraão, mas ele não consegue se desvencilhar de Ló, porque ele viu que Ló não foi criado como neto, foi criado como. Quando seu pai morre, o sobrinho dele fica. E a referência que ele tem não é de cuidar do sobrinho como se fosse neto, e nem cuidar do sobrinho como se fosse sobrinho, porque o que ele sempre viu foram os parentes cuidando do seu sobrinho como se fossem seu. E agora ele traz para si essa responsabilidade. Por isso é muito fácil quando você lê Gênesis 12, 13 e começa a perceber depois ali as pessoas marretando o texto e dizendo: mas o Senhor mandou ele sair do meio da terra da parentela, mas ele não deixou Ló para trás, e ele tinha que ter deixado Ló. Irmão, conheça a história e o contexto antes de querer que as pessoas se submetam a métodos que só funcionam como receita de bolo na sua cabeça. O histórico desse cara é que ele está vendo o avô criar, e agora o avô, que é o pai dele, também vai vir a falecer, e ele vai ter que dar continuidade na criação desse sobrinho, que na verdade é criado como filho, porque o seu parente mais próximo já não existe. A dor que Terá, pai de Abraão, vai viver antes de falecer, ela é devastadora. Você já parou para pensar que marido que sepulta a esposa é intitulado como viúvo? Mulher que perde o cônjuge é viúva. Filhos que não têm pais são chamados de órfãos. Mas qual é o nome que se dá para pais que enterram filhos? Fala, qual é o nome? Não tem. Porque não há nomenclatura, não há um reconhecimento, porque é uma dor tão devastadora que ela não é reconhecida pela cronologia e nem pelo nível de dor que um ser humano é capaz de sentir. Nunca diga, se você não perder um filho, para uma pessoa que perdeu um filho, que você sabe como ela se sente. Nunca diga isso, você não sabe. Deus queira que você jamais saiba. Mas tem gente aqui nessa noite que infelizmente conheceu essa dor. Então eu estou falando do maior nível de dor que um ser humano pode ter. Essa foi a dor que o pai de Terá desenvolveu. Camila, por que você está falando isso? Para que nós não venhamos medir os insucessos de pessoas que estão à nossa volta sem conhecer a legitimidade da dor que elas carregam. Porque qual é o insucesso, abre aspas, de Terá apresentado nesse texto, e eu começo a pregar em cima disso agora. Ocorre que depois da morte do seu filho Arã, não coincidentemente, ele quer sair daquela geografia onde ele criou a família dele, aonde ele carrega todas as lembranças de uma vida inteira. Ele faz uma mudança abrupta.
Ele diz para aqueles que ficaram, suas noras, seus outros filhos. E ele diz o seguinte: nós vamos sair daqui e nós vamos para Canaã. Ele não quer mais morar ali. Ele não quer mais ter lembranças daquele lugar ali. E isso é de uma humildade incrível. Eu disse que isso é de uma humildade incrível. O que, Camila? Admitir que você não está pronto para vencer algumas dores nos lugares que ativam essas dores. Ali estão as lembranças. Ali está tudo que ativa, que toca, que fere o que ele perdeu e não tem poder de recuperação e nem de restituição. Aquilo que ele perdeu não está na área das coisas para serem restituídas. Está na área das coisas que jamais serão substituídas. Perceba que quando o Senhor restitui tudo que Jó possuía, o texto é claro. O Senhor restituiu tudo que ele possuía antes. As pessoas que você ama não são você que possui elas, são elas que possuem você. O Senhor restitui a Jó tudo que ele tinha. E aí tudo que ele tinha, a Bíblia vai falar de camelo, a Bíblia vai falar de gado, mas a Bíblia não vai falar de filhos, porque os filhos que ele perdeu foram sepultados. Aí o que Deus fez, Camila? Deus compensou. Isso é um consolo para alguém. O que, Camila? Primeiro, Deus respeita a tua dor. Segundo, tudo aquilo que Deus não for restituir é porque Ele está pronto para compensar. E o que é compensação? Compensação é algo maior do que restituição. Eu vou repetir. O que é compensação? Compensação é algo que tem que superar a restituição. O que é a restituição? Devolver ao dono aquilo que lhe foi retirado. Então, se você restitui aquilo que lhe foi retirado, a restituição foi feita. Mas todas as vezes que Deus permitir que saia da sua vida algo que não puder ser restituído, Ele não vai deixar um buraco onde houve um arrombamento. Ele vai trazer compensação. Isso é um princípio de Deus. E o que é a restituição? Trazer de volta o que se perdeu. Então, quando Deus não trouxer de volta o que você perdeu, é porque aquilo que você diz que perdeu cumpriu todo o propósito que tinha para cumprir. E agora, para que você não morra na dor dessa perda, Deus está falando para alguém, eu vou repetir: para que você não morra na dor desta perda, Ele vai trazer algo equivalente ou superior para compensar aquilo que jamais poderá ser restituído. Há uma palavra de Deus para esta noite e Ele me manda dizer: tudo que eu não estou restituindo é porque cumpriu o plano dele na tua vida. Aquele emprego não vai voltar, aquela pessoa não vai voltar, e talvez alguém que você sepultou não vai voltar, mas a eternidade vai compensar quem você sepultou. Portas maiores que você perdeu, Deus vai abrir. Eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui. Pega a mão direita, bota lá em cima, coloca a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim para ele: tempo de compensação. Tempo de compensação. É 1, é 2, é 3. Ministre isso. Tempo de compensação. Tempo de compensação. Deus vai compensar o tempo que você perdeu e que não pôde ser restituído. Vem chegando um tempo de compensação. Vem chegando um tempo de compensação. Haverá compensação. Deus compensará o que você perder. Restitui o tempo. Traga para mim, traga para mim. Traga para mim de volta. 2 horas do período entre 10 e meio-dia que eu estava transcorrendo na estrada até chegar aqui. Traga de volta. Você pode me dar esse tempo de volta? Alguém pode me dar esse tempo de volta?
O tempo, irmãos, não pode ser restituído. Essa é uma das coisas mais didáticas da vida. Quem não aprende com o tempo não vai aprender com mais nada. O tempo não pode ser restituído. Então, tem hora que a nossa cabeça dá uma bugada pensando: rapaz, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de uma palavra. Tem gente aqui que já nem quer mais viver o cumprimento da promessa, porque diz assim: Deus, fazia sentido o Senhor cumprir lá atrás. A gente está igual Marta, né? Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. É quando você diz o seguinte: eu acredito, eu quero, mas aí Deus não faz no seu tempo, nem na sua hora. Então você não quer mais. Porque para você, coisas que Deus disse no seu passado não faz mais sentido Ele cumprir no seu presente, simplesmente porque o tempo passou. Até os 30 você dizia: estou esperando no Senhor. Passou dos 40 você diz: eu não caso mais. É assim ou não é? Com 25 o vaso vinha marchando e dizia: teu varão está perto, estou eu preparando um casamento, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter vestido. E você dizia: chá, eu creio. Creu, 25, creu, 30. Se guardou em santidade, 35. Agora quando o vaso vem marchando, você diz: não vem não, hein, que eu não estou boa hoje não. Vamos parando de palhaçada que eu cansei de esperar. Tipo Marta, se tu estivesse aqui antes, que é isso? A fé que eu tenho era para o Senhor ter feito. Só que olha o Deus que compensa. Olha o Deus que trabalha no tempo que não é o nosso tempo. Ou seja, eu não vou restituir o tempo que você investiu, mas eu estou vindo compensar o tempo que você diz que perdeu. Aí ele diz o que para Marta? Marta, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. O pensamento dela está todo no passado, sim ou não? Todo no passado. Ó, se tu estivesses aqui. Então o que ela está dizendo? Eu queria que o Senhor tivesse vindo antes. É como se ela dissesse nas entrelinhas: agora não adianta mais não. Aí olha como Jesus vai responder para ela: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ele está tirando a fé dela do passado. Só que ela transporta a fé diretamente para o futuro. E fé eficiente, irmão, não fica no futuro nem no passado. Fé eficiente funciona no... Aí ela diz assim, aí ele diz assim: teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz assim: eu sei. No grego também se lê: eu creio. Naquele grande dia. Então ela sai do passado e vai direto pro... Aí Jesus vai dizer assim para ela: Marta, eu sou. Ele não conjuga no passado nem no futuro, ele conjuga no... eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão, ainda que esteja morto, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos dias Lázaro já estava na sepultura? Quem lembra? Já está cheirando mal ou não está? Já está em estado de putrefação ou não está? Ao ponto de que Jesus já está motivado. E ele diz: me leva lá onde o puseram. Aí ela, que queria que ele tivesse vindo antes, acha que não tem mais lógica ele fazer nada agora. E diz assim: Senhor, já cheira mal. Sabe o que ela está dizendo? Tem certeza? Melhor deixar para lá. É igualzinho a gente nessa noite acerca de algumas dores. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem defuntos na sua vida que estão em estado de putrefação, porque a tua fé cria antes. A tua expectativa tinha desejo de ver Deus fazer antes. E o que você sepultou no teu passado, você diz: não tem mais jeito agora. A melhor maneira é deixar para lá. Só que o Senhor te trouxe nessa noite para dizer para você: não importa quantos vermes já estejam sobre o cadáver daquilo que você acha que perdeu, eu quero que você entenda que tudo que eu não lhe restituir, eu vou lhe compensar. Agora, que doideira falar de compensação falando do corpo do defunto Lázaro, 4 dias na sepultura. Parece muito mais que eu estou falando de restituição. Afinal, o que estava morto vai voltar à vida, mas ressurreição está acima de restituição. Porque o Lázaro que foi sepultado há 4 dias atrás, é impossível que seja o mesmo Lázaro que vai ser ressuscitado 4 dias depois. Não, Camila, é o mesmo Lázaro. É o mesmo Lázaro no DNA. É o mesmo Lázaro, irmão de Maria. Mas jamais vai ser o mesmo Lázaro na sua história. Irmãos, como não muda a vida de quem ressuscitou? Imagina tu ir comprar pão na padaria e alguém falar: rapaz, qual é seu nome? Lázaro. E a pessoa perguntar: que Lázaro é você? Aquele que ressuscitou? Sim, aquele que ressuscitou. Não tem como. Isto é uma compensação.
compensação. Aquilo que você não pôde viver quando você queria. Eu quero que você entenda que Deus não só traz de volta a Lázaro, mas também compensa a fé de Marta, de Maria e da aldeia de Betânia inteira. Deus está dizendo para mim e para você: há dores, cadáveres, coisas na nossa vida que damos por perdido, e Deus está dizendo: ei, eu não vou restituir no teu tempo, porque aquilo que eu tenho para fazer é maior. Eu vou compensar, eu vou fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Há uma palavra de fé em meus lábios e Ele me manda repetir isso: infinitamente mais, infinitamente mais. Não vai ser no teu tempo, mas vai ser infinitamente mais. Não vai ser como você pensou, mas será infinitamente mais. Você vai ficar chateado comigo por um tempo, mas será infinitamente mais. Você vai precisar tomar remédios por um tempo, mas será infinitamente mais. A sua fé será abalada no tempo da espera, mas o que eu vou fazer é infinitamente mais do que o que você pediu, do que o que você esperou. Eu não vou só restituir, eu vou compensar, eu vou compensar, eu vou compensar, eu vou superabundar. Tudo isso eu estou pregando para você, porque você conhece o Deus de Abraão, mas Terá não conhecia esse Deus. E existem dores, irmãos, que só Deus pode compensar. Pode beber água aqui? Para de me secar, vai dando glória aí. O Deus que Abraão iria conhecer. Então essa dor foi mais alta do que a sua esperança. Essa dor foi mais forte do que a sua expectativa. Talvez você está aqui nessa noite, quem sabe chegou até por curiosidade. Talvez você esteja como Terá, ainda não conhecia o Deus de Abraão. E talvez por isso você tenha tentado tantas coisas que não deu certo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele não tenta nada, Ele acerta. Diga isso para alguém, diga: Deus não tenta. Diga: Deus faz. Então Terá, eu disse quem? Ele vai tentar algumas coisas, mas sem a direção de Deus, sem a fé em Deus, sem a ajuda de Deus. E eu vou lhe falar algo. Até as suas melhores ideias sem Deus não serão suficientes. Quando você está na necessidade de um grande romper, de algo que o remédio não faz mais efeito, de algo que a network não faz mais efeito, de algo que não tem a ver com o quanto de dinheiro que você tem na conta, só Deus pode te ajudar. Só Deus pode te ajudar. E infelizmente Terá não conhecia esse Deus que se apresentaria a Abraão. Ocorre então que numa tentativa de fuga, mas eu não critico, a fuga dele foi por sobrevivência. Irmão, olha para mim, se é por sobrevivência, foge. Você está vendo uma pessoa com uma faca vindo na tua direção, tu não vai correr não? Perna para que te quero? Corre. Quando o que estiver em jogo for a sua sobrevivência, corre, foge, se esconde. Ah não, Camila, eu e Deus somos maioria. E Deus lá na frente dizendo: vambora menino, corre. Foi esse Deus que enviou um anjo para dizer para José e Maria: desce ao Egito, se esconde lá.
é covardia, algumas são estratégia. Debaixo de uma direção, uma fuga é um esconderijo. Só que essa foi a maneira de Terá demonstrar isso. E sem a direção de Deus, irmãos, dificilmente nossas ideias serão suficientes. Ocorre então que, para tentar fugir daquele lugar que ativava a memória da sua dor, e eu quero abrir aqui um parêntese para a sua sobrevivência emocional, para a sua sobrevivência espiritual. Seja humilde como foi Terá. Pare de bater de frente com coisas que você ainda não venceu. Não faça isso. Seja humilde. Eu sou crente, mas também é gente. Seja humilde. Não está pronto para ver quem te odeia? Não vá no mesmo lugar que essa pessoa estiver. Não, Camila, eu acho que isso é falta de maturidade. E eu também, mas o que é melhor? Admitir uma imaturidade por um tempo ou terminar a festa com um barraco? Porque você não estava pronto para ver quem te odiava, quem te aborreceu, quem te feriu. Irmãos, pastor Cotes tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. E isso é uma verdade. E domínio próprio tem tudo a ver com maturidade. Não tem a ver com o fato de você ser colérico, fleumático ou melancólico. Não, tem a ver com maturidade, independente da sua personalidade. E a verdade é que às vezes não triunfamos sobre aquilo que tem nos levado a sofrer, não porque não temos de Deus graça para superar, mas porque em vez de buscar abrigo no momento da dor no esconderijo do Altíssimo, queremos provar a superioridade de uma maturidade que ainda não existe, de uma superação que ainda não existe, de uma ferida que ainda não foi fechada, de um sangramento que ainda não estancou. Não, eu vou ficar aqui e eu vou provar que eu sou forte. Não, eu vou ficar aqui e vou mostrar que eu sou crente, mas não sou otário. Não, eu vou fazer tal. Irmão, vigia! A pornografia ainda é uma área de tentação. Então não vá para o computador escondido, nem de madrugada, foge. Masturbação ainda é um problema para você? Coloque cronômetro no celular. Vai tomar banho cantando hinos. Bota louvor. Eu duvido você conseguir fazendo isso com Cassiane cantando 500 graus de puro fogo santo e poder. Foge. Crie caminhos de fuga. De querer mostrar que venceu aquilo que você ainda está lutando.